E esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar. E aí aconteceu o seguinte, o Collor tinha uma manifestação de taxistas dentro do Palácio Planalto para dar apoio a ele, uma coisa meio fabricada. Ele ia anunciar algum ato, que eu não lembro exatamente qual, que beneficiava os taxistas. E no meio desse pequeno comício interno ali, ele fez uma convocação à nação. Ele falou para as pessoas que estavam tentando derrubá-lo, que havia uma conspiração contra ele e que as pessoas saíssem no dia seguinte das ruas vestidas de verde e amarelo. Isso foi numa sexta-feira. Me lembro de ver em noticiários e é interessante para a mídia, né? A mídia tinha bastante assunto e houve bastante cobertura. Fui rememorar agora. Me lembrei de quando o Collor convocou todo mundo para usar o verde e amarelo no domingo, que ficou, acho que domingo negro, alguma coisa assim, e que todo mundo saiu de preto. Então... E a imprensa começou a dar detalhes, nós acompanhávamos. E aí foi marcado um dia, eu me lembro que era um domingo, e que nós íamos sair às ruas, os estudantes, o movimento grande dos estudantes, e também você poderia sair toda de preto, fazer o buzinaço. E foi essa opção que eu escolhi, de sair de carro, toda de preto e fazendo o buzinaço. Eu saí esse dia na rua de preto, você não via ninguém de verde e amarelo. Você via o mundo de preto, mas era um mundo de preto. Foi assim, foi um dia incrível, porque, sabe, você via nos ônibus, você via na rua, você via nos carros, você via em todo lugar. E todo mundo que estava de preto, é isso aí, fora a cola. Tinha uma questão muito forte ali. Era a primeira vez, depois de quase 30 anos, que a população teria a oportunidade de escolher seu presidente. O governo Sarney ia de mal a pior, com altos índices de inflação. Neste cenário caótico, surge um personagem que é ao encontro do imaginário popular, com altas expectativas de mudança, uma promessa de combate à corrupção, um caçador de marajás. Alçado como candidato da classe média alta e anti-esquerda, Collor teve o apoio da grande imprensa, em especial da Rede Globo, que editou o último debate às vésperas do segundo turno, trazendo os melhores momentos de Collor e os piores de Lula. Ele foi eleito por uma falcatrua. Ele foi eleito basicamente com fundamento no último dos debates. Havia uma diferença muito pequena, cerca de 3 pontos percentuais entre um candidato e ele. 3 pontos percentuais é uma coisa muito pequena, pode ir para cima, pode ir para baixo. E essa diferença foi tirada no último dos debates. O último dos debates foi, quem conhece televisão sabe, ele foi editado de uma forma maldosa, de tal forma a se juntar determinados momentos em que o futuro presidente Lula falava determinadas coisas e o futuro presidente Collor falava determinadas coisas de maneira a prejudicar o presidente Lula e de maneira a fortalecer a figura do presidente Collor. O Lula foi mal no debate, mas independente disso que teve uma edição, teve.
Não creio que seja só por isso, entende? Mas só para vocês lerem, vocês devem ter lido as revistas da época, vocês devem ter visto os textos, o que diziam, tal. Aquilo é a construção ou a desconstrução de um candidato ou a construção de uma candidatura. As coberturas das campanhas do Lula, dos comícios do Lula eram feitos para que parecessem passeatas pequenas e as do Collor eram para fazer com que as passeatas do Collor fossem grandes. Todas as notícias a favor do Collor eram positivas, as do Lula eram negativas. Então a imprensa influiu muito na eleição do Collor. Não, isso é bobagem. A imprensa não elege nem deselege ninguém. Isso é uma coisa que precisa ficar claro desde sempre. Quem elege e deselege alguém é a população, é o conjunto do eleitorado. A imprensa tem uma influência muito limitada, especialmente num eleitorado do tamanho do brasileiro. O que aconteceu é que o Collor tinha uma projeção de alguém novo numa época em que todos estavam saturados da velha política. Collor começou sua jornada política em 79, quando, através de acordos articulados por seu pai, o senador Arnon de Mello, recebeu a prefeitura de Maceió durante a ditadura militar. Em 83, chegou a deputado federal, de deputado a governador, de governador a presidente da República. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Em 16 de março de 1990, o dia seguinte de sua posse, para cumprir a promessa de acabar com a inflação, implantou o Plano Collor, que consistia em reter 80% da poupança de cada brasileiro no Banco Central, prometendo a devolução em 18 meses. Não há, nesse conjunto de medidas, não há nenhuma penalização aos milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos ou que ganham menos do que 3 salários mínimos, aos 60 milhões de brasileiros que ganham menos do que 5 salários mínimos. Não há nenhuma penalização à classe trabalhadora e não há nenhuma penalização aos pequenos poupadores. Então ganha a sociedade brasileira, porque a gente vai ter um país com mais justiça fiscal, com mais justiça social. E perdem, evidentemente, todos aqueles que ganharam com a inflação nos últimos anos. Esses perdem, com certeza. Primeiro, ele provocou um monte de suicídios ao confiscar o dinheiro das pessoas. Foi um choque para a nação. Mas as pessoas estavam tão saturadas da hiperinflação que estavam até dispostas a pagar um preço alto se aquilo de fato acabasse com a inflação. Só que o plano fez água em 2, 3 meses e a inflação voltou numa situação pior, porque antes a economia pelo menos estava crescendo. Depois desse choque, a economia estagnou e até diminuiu, né? Então, de tamanho. Então, era o pior cenário possível, que era recessão com inflação alta. Não tem governante que isso consiga sustentar isso por muito tempo. O plano Collor, com a questão que foi o da Zélia, de se tomar a poupança da população, aquilo lá foi um tapa na cara. Se não existia classe média, deixou de existir mais ainda, porque se tinha uma pequena classe média, ela guardava o dinheiro na poupança que foi tomada pelo governo, aí acabou de vez. Aquilo foi uma violência, uma coisa horrorosa. Eu me lembro que numa conversa informal com jornalistas de Brasília, o Fidel Castro disse: nem eu teria sido capaz, nem teria força para fazer uma coisa como essa em Cuba. Isso vindo do Fidel Castro, um cara que governa com mão de ferro, uma ditadura que na época era um cara muito forte. Então ele espantado que ele ficou com o que foi aquilo. Não contente com problemas econômicos, adveio uma sucessão de denúncias de irregularidades trazendo à tona desvio de recursos, favorecendo amigos, parentes e políticos. As notícias falavam sobre Caixa 2, contratos sem licitação e sonegação de imposto. Os escândalos não paravam de acontecer e a cada mês novos nomes do governo eram envolvidos. Como eles foram eleitos com esse apoio ou omissão de quem deveria investigar e dizer quem eles eram, eu acho que eles acharam que poderiam transpor para o plano nacional o mesmo método, a mesma forma, o mesmo que fizeram em Alagoas. Só que não levaram em consideração que quando um governo se instala e quando começam os dissensos, começam os interesses contrariados. Não estou nem falando dos efeitos do dinheiro apreendido de todo mundo. Estou falando de um grupo que é isso, outro grupo. Então começa a ter divisão, então as coisas começam a vazar.
As denúncias cada vez mais fortes e evidentes tinham agora a voz de Pedro Collor, seguidas de depoimentos que levaram à abertura de uma CPI. Já se falava da possibilidade de o presidente sofrer um impeachment. Da mesma maneira como ele foi feito, ele foi desfeito. Não se esqueça, nunca vou esquecer, da manchete da revista Veja, do irmão Pedro Collor, contando as falcatruas do irmão. O Pedro Collor, o que tem ali é a força do parentesco. Eu estou contando, alguém está contando, tô mostrando documento, é uma coisa. Agora, um parente do cara, o irmão do cara chegar e falar, é absolutamente explosivo. As sucessivas denúncias de corrupção, junto com a situação econômica, alimentaram a insatisfação popular. Com o convite do presidente para saírem às ruas com as cores da bandeira, os cidadãos se vestiram de preto, em sinal de luta à democracia. Então a gente sabia que iriam acontecer passeatas, mas especificamente a passeata da qual eu participei, eu fui motivada por um professor da faculdade. E eu me lembro que ele entrou com um terno, gravata, com uma tarja preta no braço, mostrando em sinal de luto pela situação do país, pelo enorme escândalo que o presidente tinha se envolvido, e motivou os alunos, disse que não iria dar aula, que quem tivesse interesse que poderia ir para a passeata que iria acontecer na Avenida Paulista. E aí nós começamos a organizar esse movimento, primeiro em pequenas passeatas, mas sempre com a direção da UNE. E a gente sentia como a juventude abraçou essa ideia, né? Como a juventude comprou essa briga mesmo da necessidade de derrubar esse presidente, não só corrupto, mas impopular, enfim, tudo de ruim para o Brasil. O CA da faculdade se organizou para ir e as pessoas que tinham já uma fama, sei lá, eram conhecidas como pessoas politizadas, se empenharam em levar a gente. Eu lembro que a gente saiu daqui de Botafogo, a gente foi andando até o metrô do Flamengo e foi de metrô até o centro da cidade. Eu estava levando uma faixa, que hoje eu até eu rio quando eu lembro. Eu com um amigo meu, a gente pintou essa faixa. Era alguma frase de efeito tipo, não basta eliminar o chicoteador, temos que dar fim ao chicote. Era uma coisa bem anos 60, quer dizer. Então eu participei do Congresso 92, que foi o histórico congresso que aprovou a palavra de ordem fora Collor, e nós iniciamos uma das primeiras manifestações pelo fora Collor no Amapá. Claro que tinha um pessoal também da UNE, da UBS, a UNE, a União Nacional de Estudantes, a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, o UMES, né, União Municipal. Eles tinham um engajamento, mas eu era assim, uma pessoa que não estava conectada a nenhum dessas estruturas, né? Nenhuma dessas estruturas. Eu era uma estudante normal, entendeu? Sem uma articulação prévia, né? Eu só tinha aquela vontade de fazer alguma coisa pelo mundo, né? E aquela vivência de que dentro de um coletivo as coisas ficam mais fáceis. Pela imprensa. Vinha a televisão. Aí tem sempre um no seu meio ou próximo de você que ele é mais atuante e que faz um movimento, o boca a boca, diz que disse, olha, vai acontecer mesmo, sai de preto, porque nós estamos de luto. O movimento social, ele precisa de participação política na rua. Ele precisa das pessoas, de fato, entendendo aquilo que está acontecendo e de fato desejando participar e de fato renunciando a uma série de coisas porque acham que aquilo é mais importante do que aquilo que elas poderiam estar fazendo em casa, nas suas vidas pessoais. Músicas, faixas, palavras de ordem e guache deram início ao movimento. Ô Rosane, que coisa feia, vai estrear seu modelito na cadeia. Essa questão de pintar a cara mesmo foi uma coisa que não foi ideia da UNE, né? Foi uma coisa assim que surgiu nas passeatas, né? Que acabou dando a marca das passeatas, mas ela só aconteceu por a UNE ter levado os estudantes para a rua. Da primeira vez que eu pintei, fui eu e uma amiga minha, Cristiane. E eu pintei nela, eu escrevi chega, ela escreveu fora em mim. E ambas saíram na capa do jornal. Eu saí da capa da Folha, ela saiu do Jornal da Tarde. E ela também acabou entrando, né, sendo bastante entrevistada também. Tudo. E aí, por conta dessa nossa cara estampada
a ideia de pintar a cara acabou vindo à tona também, né? Então, na passeata seguinte, o pessoal lá da UNE, da UBS, das entidades, eles compraram guache verde e amarelo. Então, eles colocavam um dedo em cada tinta e saíam pintando o rosto das pessoas. Pintei. Não todas as vezes, mas a maioria sim. Tinha uma coisa de tinta rolando, era um gesto, né? A mesma coisa de falar, vista preto para protestar, a coisa era uma forma de identidade de grupo, né? Então tinha uma coisa de uma tinta e a gente andava com a cara pintada mesmo, né? Tinha verde e amarelo, desde o momento que era preto, que era no momento final do impeachment barra renúncia, né? Era preto a cor. Isso foi muito interessante do movimento por isso que chamou Cara Pintadas, porque também ele conseguiu ter um tom um pouco mais jocoso, um tom um pouco mais divertido. Ao mesmo tempo que nós tínhamos essa postura muito dura, havia muita música do tipo Seu Collor, que coisa feia, vai com a Rosane pra cadeia, que era a esposa dele. Se inventou um palavreado de jovem, de brincadeira de jovem dos anos 90. De início dos anos 90, né? Então, ao mesmo tempo que era uma coisa excessivamente politizada, ela também era muito alegre. Lógico que o movimento, inteligentemente, pegou uma carona com um clima que existia, né, nacionalmente. Não se faz uma mobilização nacional sem ter liderança de massa. O que estava ocorrendo aqui começou a ter eco lá fora, né? O que a CPI aqui investigava começou a ter eco lá fora. E isso foi no evoluir, que o processo de impeachment se tornou inevitável. A palavra impeachment significa impedimento. É o processo que se instaura contra as altas autoridades do governo com o fim de as destituir do cargo. Era a primeira vez que o Congresso Nacional aprovava o afastamento de um presidente, com o 336º voto de Paulo Romano. Na manhã seguinte, dia 30 de setembro, Fernando Collor de Mello renunciava. Senhor presidente, pela ética, mas em nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim, e que o Brasil... Nós acompanhamos a votação do impeachment no 29 de setembro de 92, é uma data que nós não esquecemos. Nós montamos um telão na praça pública em Macapá, no centro de Macapá, e era orientação nacional da UNE, né? Fazer grandes mobilizações e terminar acompanhando a votação que estava ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados, né? Então nós acompanhamos a votação em praça, e quando concluiu a votação, quando ocorreu o 36º voto, o quórum necessário para o afastamento do presidente, aí a praça explodiu, né? Nos 10 últimos votos que faltavam, se começou a contagem regressiva na praça. Eu lembro da sessão no Congresso do julgamento do impeachment, eu e vários amigos chorando assistindo, né? Os votos, cada voto, o voto de deputados que nós respeitávamos, como Ulisses Guimarães, Ibsen Pinheiro, nós chorávamos quando aquele voto de pró-impeachment, pró-processo era dado. Eu estava na Cinelândia, nós estávamos lá acompanhando, né? Tinha um telão, né? Na Cinelândia, montado ali por todo o comitê, né? Não só pela UNE, todo o comitê pela ética, na política. No meio da votação, estava lotado o Vale do Anhangabaú, lotado, assim, começou a chover, uma tempestade, e todo mundo continuou lá, embaixo da chuva, e aí daqui a pouco estava assim, os últimos sims, assim, você já estava num envolvimento tão grande, que eu me via abraçando pessoas que eu nem conhecia, sabe? Era uma coisa muito bonita, né? Eu lembro que uma imagem me emocionou muito não me emocionou, mas eu lembro que uma imagem me tocou muito quando eu vi ao vivo. Eu estava na frente da TV, provavelmente, porque eu assisti ao vivo. Em não sei se na minha casa ou na casa de algum amigo, mas quando ele deixa o palácio e entra no carro já não mais como presidente, e ele podia ter saído pelas portas dos fundos e ter sumido, mas ele fez questão de sair pela porta da frente. Ele passou por toda a imprensa, por toda a guarda do palácio, pelo pessoal que protestava,
parecendo aquela pose um pouco de pombo que ele tinha, assim, né, com o peito, né, estufado. Ele passou daquele jeito com a cabeça erguida. Os Cara-Pintadas tiveram um papel importante de dar, literalmente, uma cara para essa insatisfação da população. Mas eu acho que foi muito mais simbólico do que efetivo para sacar o Collor da rua. Se não houvesse no Congresso a consolidação de uma maioria e um mínimo de evidências que pudessem sustentar o processo de impeachment, não teria havido a deposição, a renúncia do Collor, né? Não acho que o movimento dos Caras Pintadas é desimportante, não acho, mas eu acho que é uma mistificação dizer que os Caras Pintadas derrubaram o Collor. Não é verdade. Os Caras Pintadas foram personagens que se tornaram importantes numa determinada hora porque ajudaram a solidificar uma oposição ao governo Collor e ao Collor. Eu acho que nunca é uma coisa só. Foi uma confluência de fatores. Mas que as ruas tiveram uma influência decisiva, eu não tenho a menor dúvida disso. Porque a pressão popular, e da forma como foi, uma pressão popular disseminada, ampla e restrita a várias camadas sociais, a vários credos ideológicos, a vários tipos de pensamento, essa pressão é muito difícil de um político remar contra ela, muito difícil. Eu acho que foi muito decisivo. Julgada pelo aparente desapego político, a geração dos jovens dos anos 90 dividiu opiniões quanto à motivação da sua saída às ruas. Engajamento ou oba-oba? Uma questão que se mantém até os dias atuais. E uma cena que me chamou muito a atenção foi um senhor, ele deveria ter os seus quase 90 anos, ele estava até de roupa de chambre, de pijama, na rua, com um pedaço de pano preto, e ele abanava muito aquele pano preto. E essa cena, eu estava acompanhada da minha irmã, eu falei assim, que coisa, o que ele quer dizer com isso, né? Até ele está tomado por essa situação. Então eu acho que não teve só a arruaça dos Caras Pintadas, não. Essa cena me marcou demais. Esse senhor ali também querendo um Brasil melhor. Desse período que eu participei, eu vi muita gente impulsionada a alcançar o objetivo. Tinha bastante gente do ensino fundamental, uma molecada, e a gente achava muito interessante porque eles estavam engajados nisso. O fato, ele nunca é uma coisa ou outra, né? O fato é tudo, né? Então, os Caras Pintadas eram tudo. Eram playboys, baderneiros, matadores de aula, batedores de carteira, bêbados, politizados. Tinha tudo lá dentro. Era gente na rua. Você não está falando de pessoas de 40 anos que fizeram sociologia depois de mestrado em política. Você está falando de pessoas que estão com seus hormônios à flor da pele. As pessoas queriam o quê? Que os jovens fossem para a rua, todos eles de paletó e gravata, marchando. Não é essa a cara da juventude. Não é? A marca da juventude é essa, é a irreverência, a brincadeira, mas mais do que tudo também a combatividade, né? O espírito de luta, o espírito de participação. Primeiro que, assim, alguém fez um levantamento estatístico para saber exatamente quem estava ali para namorar, quem estava ali para... E depois, por que uma coisa impede a outra? E eu lembro que eu encontrei uma menina, que era uma menina assim, que eu considerava uma playboy da praia, que namorava os surfistas e tal, e eu era todo sério, lia e tinha compromissos políticos e tal. Eu encontrei ela e ela falou assim, o que você está fazendo aqui, Marcelo? Isso me deu um misto de surpresa e raiva, que minha vontade era pegar e balançar e falar assim, o que é que você está fazendo aqui? Que eu falo essa cantilena na praia há 10 anos, que a gente tem que ter atitude política, tem não sei o que lá. Vocês sempre me ouviram como um ET e agora você está aqui ainda questionando o que eu estou fazendo. Eu não falei nada disso para ela, mas foi tudo que passou na minha cabeça em 3 segundos, sabe? Então tinha mesmo uma mistura de gentes e visões de mundo ali. Eu acho que é gente jovem, é gente de bem. Mesmo que ele estivesse ali matando aula, ele poderia ter ido ao cinema, ele poderia ter ido encher a cara, ele poderia ter ido fazer um monte de bobagem, se ele foi pra lá. Mesmo que ele tivesse ido matar aula, ele está numa boa causa. E ele
precisa ser visto dessa maneira. Ele precisa passar a história dessa maneira. Ele merece passar a história dessa maneira. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe